Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, hoje é dia 3 de janeiro de 2022, primeiro dia útil do ano, e realmente eu confesso que eu estava meio sem imaginação sobre qual assunto eu iria tratar hoje no Fora de Curva. Até que pelo final da manhã entra em contato comigo o William Freitas, produtor do portal RDC, da RDC TV, que é uma televisão aqui de Porto Alegre, que tem no YouTube, só colocar RDC TV vocês vão ver uma programação da melhor qualidade. Mas aí o William entrou em contato comigo para agendar uma entrevista para hoje à tarde, que já aconteceu, por isso que eu estou com essa camisa de colarinho, onde eu fui convidado para analisar a questão das perspectivas do PIB nacional de 2022 a partir do agronegócio. Foi realmente uma bela conversa com os apresentadores do programa, que são Cláudio Andrade e Aquiles Viegas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a RDC TV pelo convite e também agradecer mais ainda pela inspiração que me deram para tratar do primeiro assunto do ano aqui no Fora de Curva. Bom, o que está se comentando muito hoje é que o agronegócio novamente vai ser o motor da economia brasileira em 2022. Eu não duvido que isso seja a mais pura verdade, mas vamos colocar alguns senões aí. Em primeiro lugar, sim, nós temos que parabenizar as lideranças do agronegócio brasileiro, porque foi o setor da economia do nosso país o único setor que realmente realizou trabalhos competentes de desenvolvimento nas últimas décadas. Nós podemos tranquilamente dizer que, pelo menos nos últimos 30 anos, os resultados da economia brasileira ocorreram por mérito do agronegócio e por demérito dos outros setores da economia. A indústria ficou estagnada. O setor de serviços, aí incluindo o comércio também, pouco evoluiu desde 2013. Culpa das empresas? Não. Culpa da regulamentação em cima das empresas. Mas vamos entrar nisso daqui a pouquinho. Em relação ao agronegócio especificamente, eu dei uma olhada, segundo a previsão de safra do IBGE, a tonelagem colhida na safra 2021-2022, que encerra em maio, vai ser em torno de 0,5% a menos. Em tese, os preços internacionais ainda estão favoráveis, mas existem alguns desafios pela frente. Mesmo que a variante Omicron do Covid seja de altíssima velocidade de contaminação e esteja assustando grande parte do mundo, o fato é que ela é menos letal e as medidas restritivas em relação à pandemia sejam menores nos próximos meses. Isso quer dizer que a economia mundial, com ou sem vírus, vai continuar a se reorganizar e provavelmente no final do ano já chega-se ao ponto pleno pré-pandemia. E nesse ponto, gente, sim, o Brasil ainda tem as possibilidades de exportação de produtos vegetais e animais para vários países do mundo, porém nós estamos observando alguns óbices nisso aí. Alguns países que não estão lá muito felizes com essa competitividade brasileira no agronegócio. Vamos explicar direitinho o que está acontecendo. Recentemente, nós observamos que China e União Europeia criaram algumas restrições contra a importação da carne bovina do Brasil. Na China, oficialmente, as restrições iniciaram a partir da identificação, em tese, de focos da vaca louca em 2 lugares aqui no Brasil. Cortaram durante algum tempo, embargaram durante algum tempo as exportações brasileiras do produto. E na Europa foi ação de supermercados e alguns frigoríficos contra posturas ambientais brasileiras que estão sendo questionadas no mundo, mais pela nossa bagunça interna de debate político do que efetivamente algo de errado que nós brasileiros estejamos fazendo. Mas vou ser muito claro, o real motivo não é nem a questão da vaca louca e nem como o Brasil trata o seu próprio meio ambiente. Especialmente vindo da Europa, é um assinte, né? Eles destruíram as florestas de lá, agora querem preservar as nossas. Temos que sim preservar a natureza brasileira, mas, acima de tudo, temos que garantir a nossa própria soberania. Esse negócio de chamar gente de fora para intervir aqui dentro, seja qual for o partido que ganhar as eleições de 2022,
Isso aí vai gerar confusão ruim para todo mundo. Mas a questão que eu estava falando, gente, isso é só desculpa. A questão de fundo, na verdade, gente, é a seguinte: os países consideram, e acho que com razão, a agricultura e a pecuária, a produção de alimentos, uma questão de segurança nacional. Uma vez eu já dei um exemplo aqui no Fora de Curva, imaginando uma ilha que eventualmente fosse isolada por todos os outros países e tivesse pouca superfície agrícola. Em 3 meses, por mais rica que fosse a ilha, os moradores de lá estariam na miséria por falta de comida se houvesse algum embargo. Então, vamos pensar a Europa, que viveu séculos em guerra, China, que tem uma população de 1,3 bilhões de habitantes que já passaram por crise de fome. Sim, eles vão proteger o quanto puderem a sua produção interna, porque isso se trata da segurança nacional, da segurança alimentar deles. Então, por mais competitivo que o Brasil seja na produção de alimentos, isso não significa que o nosso país vai estar eternamente voando sob céu de brigadeiro nessa questão. A tendência a partir de 2022 é gradativamente surgirem mais barreiras comerciais, não importando se o produto feito aqui no Brasil é mais barato ou não. Isso deve nos preocupar não no curto prazo, para esse ano, mas mais profundamente a partir de 2023, 24, 25, assim por diante. Israel e Holanda estão vendendo tecnologias de superprodutividade em pequenos espaços. Isso significa que esses países, com essas novas tecnologias e também com a tecnologia da engenharia genética para produzir células de carne no laboratório, tais novas realidades devem mexer muito com o mercado da alimentação nos próximos anos e nós vamos ter que estar atentos a isso. E aí? Isso é um problemão para a agricultura brasileira, para o agronegócio brasileiro? É e não é. Como eu falei no começo desse Fora de Curva, o sucesso econômico do Brasil das últimas décadas, sim, é devido ao agronegócio. Os outros setores da economia, especialmente a indústria, ficaram devendo muito. Como eu falei antes também, não por causa dos empresários, mas sim por conta de políticas públicas de intervenção no mercado que acabaram liquidando com o potencial de desenvolvimento inovador do Brasil. E nesse ponto também incluo as deficiências educacionais na área científica. Se na área humana o Brasil teve algumas evoluções, na área científica, que sim, vai gerar riqueza no futuro, o desempenho nacional foi um fiasco. O que eu estou falando, pessoal, em resumo, a agricultura, o agronegócio brasileiro, ele está no caminho certo. O resto é que está no caminho errado. E talvez seja chegada a hora de pensar, poxa, já que no futuro é esperado restrições à livre exportação dos alimentos que o Brasil produz, isso vai ter que ser vendido no mercado interno. E para ser vendido no mercado interno com sucesso, a nossa população precisa de renda, precisa de emprego. E não adianta, já tivemos várias tentativas ao longo das últimas décadas, até séculos, dos governos quererem determinar quais são as diretrizes que a iniciativa privada deve seguir. Sempre deu caca nisso aí, gente. Vamos lembrar a lei da informática, que fez com que o Brasil se atrasasse várias décadas em relação ao desenvolvimento industrial do resto do mundo. Depois, protecionismos, tarifas industriais excessivas de imposto de importação, tentando proteger a indústria, mas tornando ela cada vez mais arcaica perto dos concorrentes. Então, chegou a hora de dar um basta nisso. Chegou a hora de, sim, vamos desenvolver o mercado interno, vamos desenvolver a renda interna do Brasil, mas não através dessa história de que o Estado vai determinar, o Estado vai subsidiar o que interessa. Isso sempre acaba em porcaria, porcaria mesmo. O que eu vejo de consequente para construir um futuro melhor, lógico, além de parar com essa bagunça de polarização política, que isso aí reflete apenas a imaturidade dos nossos gestores públicos e dos nossos líderes aqui no Brasil, vamos tirar isso fora. O que eu diria para vocês? 3 eixos principais. Número 1,
educação básica focada no desenvolvimento das ciências, no desenvolvimento da matemática, da química, da física e de atividades que tenham, sim, relação com a demanda do mercado. Profissões nas quais as pessoas possam se qualificar e tenham chance no mercado de trabalho. Não adianta ficar incentivando profissões arcaicas, que isso aí nunca vai gerar renda. O que gera renda é conhecimento, é produtividade, é empreendedorismo. A segunda questão, também na área de política pública, é focar melhor no que nós devemos incentivar que o nosso país produza. Eu não estou falando de um produto ou de outro, eu estou falando de identificar e apoiar potenciais empresas emergentes aqui do nosso país que, num futuro próximo ou até mais longo, possam gerar produtos de aceitação global. É isso, por exemplo, que a Coreia do Sul fez para desenvolver essa economia. E não é tarde para nós começarmos agora. Mas não adianta criar vinculação política entre empreendedor e governo. Isso aí só dá em porcaria também. O que é defensável é que uma parte do orçamento da União, mais focado em ciência e tecnologia, seja destinado ao apoio dessas empresas emergentes, com o Estado eventualmente até virando sócio temporário dessas empresas depois, vendendo essas ações e até oferindo lucro, mas focar em produtos novos, produtos inovadores, que no futuro possam ser comercializados com sucesso ao redor do mundo. Além da Coreia do Sul, vamos dar uma olhada no Vale do Silício, que mais ou menos é assim que funciona. Não estou falando nenhuma novidade, só estou dando uma ideia de foco para um futuro melhor, tirando da área essas discussões bobas que nós temos no nosso campo político. Então, concluindo, pessoal, até pode ser que o agronegócio puxe a economia brasileira a patamares melhores em 2022. Mas isso não vai ser eternamente assim. Por mais competente que os agricultores sejam, que as entidades de apoio também sejam, o fato é que existem barreiras de mercado lá fora definido por políticas públicas de outros países que a gente não vai poder transpor. Então vamos focar aqui no nosso mercado interno o tanto quanto possível. E eu falo isso especialmente no momento histórico que nós estamos enxergando, de tensões globais, que em tese deve nos levar, se a situação não for revertida, à regionalização de mercados também. Então, pessoal, vamos parar de nos iludir. Nós temos 210 milhões de habitantes aqui no Brasil, temos mais de 8 milhões de quilômetros quadrados aqui no nosso país e o melhor aproveitamento econômico dessas condições, dessa população para o mercado interno é a saída mais consistente. Lógico que nós não podemos desprezar as exportações, mas se nós trabalharmos direitinho em termos de política econômica e não fazer besteira, e não usar políticas insanas de determinação de gestamento de mercados aqui dentro, se isso não acontecer e nós deixarmos a economia fluir, incentivarmos sim essas empresas com inovação, mas dentro de certos limites, é claro, nós podemos construir um país muito melhor do que nós temos hoje, não se esquecendo da questão da educação. Gente, por hoje era isso, o Fora de Curva fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça, like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pela atenção, até breve, tchau.